No primeiro trabalho de biosensores, trabalho prático, vamos abordar o tema de imunofluorescência. A fluorescência é a técnica de detecção por excelência, porque permite não só detecção, mas quantificação de várias moléculas biológicas, e temos aqui representada uma utilização em marcação de amostras, neste caso uma célula, onde podemos distinguir várias áreas dessa célula, nomeadamente o núcleo, por exemplo, está marcada a azul. Vamos então ver como é que esta técnica pode ser utilizada na área específica de biosensores. No ensaio de imunofluorescência, o primeiro passo consiste sempre em marcar quimicamente biomoléculas, neste caso anticorpos, com um fluoróforo. Um fluoróforo é um material que é luminescente e que, portanto, quando vai ser irradiado por uma luz de comprimento de onda específico, vai emitir radiação noutro comprimento de onda. Então, se tivermos presente esse marcador, ou seja, permite-nos detectar uma biomolécula que de outra forma não conseguimos ver, não é? Torna visível essa reação química, esse patogénio que é detectado ou o que for que estejamos a detectar, e pode ser feita de duas formas. Bem? Portanto, esta marcação química é algo complexa e, portanto, podemos pensar no caso de imunofluorescência direta e indireta. A direta é a mais simples, onde vamos pensar num anticorpo que é o primário, ou seja, é aquele que vai interagir com o nosso analito e marcá-lo com o fluoróforo. Isto naturalmente tem inúmeras vantagens, começar pela especificidade, mas podemos também utilizar um método indireto. E neste método indireto, o fluoróforo, ou marcador fluorescente, é ligado a um anticorpo secundário. E o anticorpo secundário não é específico para o analito em questão, mas vai sim ter tendência a ligar-se a outros anticorpos. E à primeira instância isto pode parecer um pouco contrassenso, porque estamos a retirar alguma da especificidade. Mas na realidade, como eu disse, este processo químico é algo complexo, fazer esta marcação com o fluoróforo de um anticorpo específico. E então, a grande vantagem do método indireto é que permite ter este processo químico massificado, tornando assim este conjugado anticorpo-fluoróforo mais comum e pode ser utilizado em várias reações. Claro que temos sempre que ter um anticorpo primário, que é este que vai conferir a seletividade na reação, mas ainda assim isso permite uma utilização do anticorpo marcado com o fluoróforo muito mais abrangente e não ter que estar a fazer uma reação específica de marcação a cada anticorpo que vamos utilizar em cada reação, está bem? E essa é a grande vantagem do método indireto versus o método direto, que naturalmente é muito mais específico. Ora, a fluorescência, como já foi mencionado, basicamente é a interação de um material luminescente com a radiação e que vai gerar emissão de luz noutro comprimento de onda, não é? Portanto, temos isso aqui representado neste esquema, onde a fonte de excitação, neste caso representada aqui a azul, vai ser absorvida, portanto, a radiação de excitação sob a forma de luz vai ser absorvida pela molécula luminescente e isso vai gerar uma excitação dos eletrões do estado fundamental para um estado excitado, que é temporário, e quando ocorre o decaimento dos eletrões de novo para o estado fundamental, vai haver emissão de luz noutro comprimento de onda, diferente da fonte de excitação, porque haverá sempre uma perda de energia. Temos isso representado aqui neste esquema, estas perdas energéticas que ocorrem, quer seja por perda de energia térmica ou até destes estados intermédios, e podemos ver representado, neste caso, a absorção da radiação e a transição dos eletrões para do estado fundamental para um estado excitado, e após uma perda de energia haverá o decaimento de novo para o estado fundamental e ocorre a emissão
de fluorescência. Neste caso está representado por estas cores, azul e verde, porque estamos a falar da molécula específica que vamos ver já de seguida, que é um fluoróforo, que é o isotiocianato de fluoresceína. Neste esquema vemos também a distinção entre fluorescência e fosforescência, que podem analisar com mais detalhe no artigo científico fornecido. Então, na prática, o que é que realmente acontece? Vamos falar especificamente do FITC, ou isotiocianato de fluoresceína, que é o fluoróforo que vamos utilizar neste trabalho prático. E existem vários fluoróforos, este é muito utilizado, e no caso do FITC, aquilo que podemos ver é que ele tem esta banda de absorção, está bem? Aqui representada a tracejado, e o que isso significa é que a molécula está, na realidade, é caracterizada por uma absorvância nesta região do espectro, okay? Idealmente, portanto, que absorve aqui desde os 425, 450 até aqui mais ou menos esta região, que não se consegue ver a 100%, está aqui por baixo, okay? Até a região dos 525. Okay? E aqui podemos identificar que o máximo de absorvância ocorre, neste caso, a 495 nanómetros. Isto é importante porquê? Porque se a fluorescência ocorre quando o material absorve radiação, é crucial sabermos qual a radiação de excitação a utilizar. Bem? Ora, o que é que acontece quando o material é excitado com uma radiação ideal, ou seja, que vai ter exatamente este espectro de emissão? Vai acontecer este desvio nesta direção e gerando o espectro de emissão ideal do fluoróforo, representado aqui por esta banda verde a cheio. Tá bem? Portanto, esta diferença entre o comprimento de onda máximo de absorção e o comprimento de onda máximo de excitação, que ocorre a 520 nanómetros no caso do FIT, que é na região do verde, significa que há este desvio de cerca de 25 nanómetros, que é chamado o desvio de Stokes. Ora, isto acontece numa situação ideal, ou seja, se tivéssemos uma fonte de excitação cujo espectro de emissão fosse coincidente, ou seja, exatamente igual ao espectro de absorção do FITC. Mas vivemos no mundo real, não é verdade? E por isso, esta fonte de excitação
para esta experiência vamos utilizar o fluoróforo, que é o FITC, que é o isotiocianato de fluoresceína, que é um pó alaranjado, como vemos aqui. Quando dissolvemos e preparamos uma solução, fica com um tom amarelo forte, como vemos aqui. E nesta lâmina de microscópio está uma gota ou várias gotas de solução de FITC que secou e vamos utilizá-la para medir o espectro de absorvância do FITC. Vamos precisar também de uma fonte de excitação, neste caso temos aqui vários LEDs com cores diferentes. Portanto, temos um LED branco, amarelo, este é fácil, um LED azul, um LED verde, isto também é fácil de adivinhar, e um LED assim, um verde azulado. Bem? E a ideia é que possamos perceber qual destas fontes de excitação é mais adequada para este fluoróforo específico. Então, aqui outro equipamento que vamos precisar é um espectrofotómetro, e neste caso é um espectrofotómetro especial porque é aquilo que eu gosto de chamar o espectrofotómetro desconstruído. Ora, os elementos essenciais num espectrofotómetro são a fonte de luz, um local para colocar a amostra e o detector em si que vai ligar a um computador. Então, começando aqui com a nossa fonte de luz, o que vemos é que temos duas lâmpadas, uma lâmpada de deutério que acaba por abranger grande parte da região ultravioleta do espectro eletromagnético, uma lâmpada de tungstênio que acaba por abranger a parte mais visível do espectro eletromagnético e que em conjunto simulam luz branca, está bem? Portanto, vai desde a radiação ultravioleta ao visível como um espectrofotómetro tradicional. Este último manípulo é o S de shutter, está bem? Portanto, aqui a luz não está a atravessar e quando ligamos estamos a deixar passar a luz através da fibra óptica. Ora, a luz atravessa a fibra óptica e vai entrar aqui e chegar à amostra. Neste caso, só para exemplificar como vamos medir o espectro de absorvância do FITC, basta colocar aqui a amostra e a radiação interage com a amostra e a parte que é transmitida é coletada nesta fibra óptica aqui vermelha, que vai dar, por sua vez, ao detector, que aqui sim é o cérebro do espectrofotómetro, que depois será analisado pelo computador. Temos aqui o cabo que há de ligar ao computador. Bem? Para fazermos as medidas de emissão dos LEDs e também a emissão de fluorescência do FITC quando está a ser iluminado, o que é que temos que fazer? No fundo, vamos desligar o shutter da lâmpada e, portanto, aqui não vai estar a sair luz nenhuma e vamos substituir pela iluminação do LED, ou seja, quando ligamos o LED à fonte de tensão, ele vai emitir luz e esta luz vai ser coletada por esta fibra óptica que vai chegar ao espectrofotómetro e aí podemos medir o espectro de emissão, neste caso em transmitância, do LED, de cada um dos LEDs para determinar qual a melhor fonte de excitação para o FITC. Estamos então a ver o software SpectraSuite, que controla o Ocean Optics, este espectrofotómetro desconstruído, e vamos ver agora como é que podemos utilizá-lo. Neste momento temos aqui a linha está a zero porque o shutter está desligado e quando ligamos o shutter vemos a representação do espectro da lâmpada, no fundo o conjunto do espectro da lâmpada de deutério e de tungstênio, como falámos há pouco. Como vamos começar por medir o espectro de absorvância do fluoróforo, neste caso o FITC,
vamos selecionar uma medida de absorvância e a primeira coisa a fazer é calibrar o máximo de intensidade da luz. Vemos aqui que este valor está bastante baixo e, portanto, vamos carregar para que ele maximize e equivala ao valor máximo para melhor fazer a medida. A seguir, vamos calibrar o espectro com a luz ligada, isto porque é um equipamento de feixe simples, portanto, para fazer a medida diferencial temos que ter um espectro com a luz máxima, um espectro com a luz apagada, para que ele depois possa fazer a diferença. Para isso temos que ter o shutter aberto e carregar na lâmpada. Como vemos, ele adquiriu o espectro da luz ligada e a seguir ele pede que o espectro com a luz desligada, neste caso desligamos apenas o shutter, esperamos uns segundos e já podemos adquirir o espectro. Como vemos, é só ruído. Temos então agora o nosso espectro de absorvância cheio de ruído porque o shutter está desligado. Quando ligamos, a absorvância fica em 0. Okay? Para fazermos a medida do espectro de absorvância do FITC, basta colocarmos a lamela na zona de aquisição, na zona para a amostra, não é? E aquilo que vemos, há um pouco de ruído porque o material já está seco. Vemos que ele tem aqui um pico de absorção máxima, cerca de 490, mas tem um pico secundário aqui a 460 nanómetros. Ou seja, o FITC tem é um composto que tem duas formas possíveis, em que uma delas absorve principalmente a 460 nanómetros e outra a 490. Na realidade, estamos a medir uma amostra que está seca numa placa e, portanto, favorece o pico de 490, mas em solução o pico de 460 é favorecido. Na realidade, qualquer fonte de excitação entre 460 e 490 é ideal, sendo que vai variar da forma que o FITC está em solução. Agora, queremos fazer o quê? Queremos então testar o espectro de emissão dos vários LEDs que foram selecionados para testar. Então, para isso, temos que fazer uma nova calibração, porque aquilo que vamos fazer é medir o espectro em transmitância. Portanto, vamos retirar a amostra do FITC, vamos fazer uma nova medida, neste caso de transmissão. Porquê? Porque queremos um espectro de emissão, é a radiação que é emitida. E vamos começar por fazer novamente a calibração, porque como é uma medida diferente, temos que calibrar novamente. Portanto, otimizar a intensidade da luz, adquirir o espectro com a lâmpada ligada, fechar o shutter, esperar uns segundos e registar o espectro com a lâmpada desligada. E neste caso vamos ter agora uma experiência que no eixo dos Y tem transmitância em percentagem. Neste momento a transmitância está a 0 porque o shutter está fechado e quando ligamos o shutter ele passa a 100%. Vamos ver? Pronto. Neste caso não nos interessa ter a lâmpada ligada, porque aquilo que nós vamos medir é a transmitância dos vários LEDs. Então, para fazer esta experiência, desligamos o shutter e vamos colocar próximo da fibra óptica que está diretamente ligada ao espectrofotómetro o nosso LED. E vemos aqui o espectro de emissão do LED branco. Agora, e então vemos aqui que tem dois picos de emissão, portanto aqui a 455 e outro a 526. Okay? Vamos agora passar para o LED verde azulado e vemos que ele tem um pico único com intensidade máxima a cerca de 503 nanómetros. Okay?
Portanto, ainda está dentro da gama de excitação do FITC. Se testarmos agora o próximo LED, vamos então agora testar o LED azul. Que podemos ver, tem aqui um comprimento de onda de emissão máxima, aqui próximo do 460. E portanto também está dentro da gama de excitação do FITC. Depois vamos ver qual é que será o mais eficiente. E é assim que podemos medir o espectro de emissão das várias fontes de excitação. Então, aqui temos um microscópio óptico que tem equipado com uma lâmpada de fluorescência, está bem? Já vamos ver como é que podemos utilizar isso. Temos aqui um exemplo de uma lamela com uma lâmina de microscópio com umas gotas de solução de FITC, que é igual à que está colocada aqui, e vamos então ver qual será a melhor radiação para excitar o FITC. Neste caso, especificamente, o microscópio permite ter uma luz de excitação verde, uma luz de excitação azul e uma luz de excitação ultravioleta. Então, vamos começar pela de menor energia, que é a luz verde, e quando iluminamos o FITC, notamos que existe um aumento da intensidade da cor verde, mas na realidade não conseguimos distinguir a emissão de fluorescência. Porquê? Porque esta radiação de excitação tem um comprimento de onda, uma energia que é muito próxima da energia de emissão, do comprimento de onda de emissão do FITC, portanto não é a mais adequada. Okay? Passamos agora para a azul e o que podemos ver é o quê? Que quando irradiamos o FITC com uma luz azul, vê-se perfeitamente a fluorescência de cor verde típica deste fluoróforo e ao lado conseguimos ver a radiação de excitação azul. Se eu colocar toda a área luminosa em cima da solução de FITC, vê-se perfeitamente a fluorescência. Então, e a luz ultravioleta? É mais energética, certo? Em princípio, esperamos que funcione melhor, ou não? Vamos lá ver. Luz ultravioleta os nossos olhos não detectam, portanto não vemos o feixe de excitação. No entanto, quando começa a incidir sobre o FITC, vemos de facto fluorescência a ocorrer. Agora, talvez seja visível que neste caso a emissão é mais fraca do que quando irradiamos com luz azul. E para que não haja dúvidas, voltando à luz azul, e uma emissão muito mais forte do que com luz ultravioleta. Porquê é que isto acontece? Apesar da luz ultravioleta ser mais energética, o seu espectro de emissão não está tão alinhado com o espectro de absorvância do FITC, e é por isso que a luz azul, com um comprimento de onda máximo de emissão de 490 nanómetros, é o ideal para este fluoróforo. Então, vamos agora experimentar medir a emissão de fluorescência do FITC quando iluminado com as várias luzes, neste caso LEDs, fontes de excitação. Então vamos começar pela branca, bem, temos aqui uma fonte de tensão a fornecer energia e não sei se podemos chamar fluorescência, parece que está apenas iluminado, não é? Vamos identificar depois no espectro, mas apenas ilumina o FITC. Vamos então testar outro LED, neste caso é aquele verde azulado, ok? Vou ver assim. E quando fazemos incidir sobre o FITC, fica um bocadinho mais iluminado do que com o branco, não é? Portanto, não está apenas iluminado, mas está a fluorescer ligeiramente. Lá vamos analisar o espectro de emissão. Agora, vamos por último testar o LED azul e
nota-se uma diferença evidente que ele tem maior fluorescência do que com o outro LED que não tem o comprimento de onda tão na gama do azul. Isso vai ser mais visível no espectro de emissão de fluorescência, mas mesmo a olho nu é possível visualizar esta diferença. Uma coisa importante é, de facto, colocar a radiação a 45 graus para garantir que não há interferência da fonte de excitação, porque esta luz que interage com a amostra, a emissão de fluorescência é radial e, portanto, vai chegar ao detector, enquanto que a luz de excitação está incidida a 45 graus, vai ser refletida a 45 graus e não chega ao detector. Se nós colocarmos a fonte de excitação num ângulo superior, portanto aqui a 90 graus, vamos também coletar no detector esta radiação de incidência. No microscópio vamos ver que isso não acontece porque temos um espelho dicróico que elimina a radiação incidente e apenas deixa passar a radiação emitida da fluorescência. Vamos então agora no modo de transmitância medir o espectro de fluorescência, ou seja, de emissão de fluorescência do FITC, quando iluminado com luz azul. Temos que ter atenção para conseguir centrar o LED para maximizar a iluminação. Estão a ver aqui que o posicionamento está muito melhor e vemos aqui um pico de emissão máxima nos 529, cerca de 530 nanómetros, que é exatamente a região do verde. Neste caso não temos mais pico nenhum, quer dizer que estamos apenas a detectar a emissão de fluorescência. Agora, se não tivermos cuidado e mudarmos um pouco a iluminação para um eixo mais vertical, vamos também capturar a fonte de excitação e aí temos um duplo pico que pode começar a notar-se na região do azul. Estão a ver como vemos aqui a cerca de 460 e a fluorescência aqui, portanto pode interferir, como já vimos, com a nossa detecção e, portanto, é crucial garantirmos ou um posicionamento ou um ângulo relativamente baixo, 45 para baixo, da nossa fonte de excitação, como vemos aqui até está, neste caso, a ser superior à fluorescência do FITC, ou então utilizarmos um filtro que impeça, como no caso de, por exemplo, um microscópio óptico que tem um espelho dicróico. Vamos agora então testar com o LED de cor verde azulada e ver como é que ocorre a fluorescência do FITC. Então, vemos aqui que o pico de fluorescência ocorre exatamente ao mesmo comprimento de onda de emissão, portanto aqui a 526, mas próximo do 530, que é típico do FITC. No entanto, a intensidade é menor e está relacionado com aquilo que observamos, com o espectro de absorção do fluoróforo. Neste caso, como ele tem estes dois picos máximos, em solução, que é como estamos a irradiar neste momento, é favorecido o pico de 460 nanómetros de absorção e por isso a luz azul é mais eficaz para a fluorescência do FITC, portanto será o LED mais indicado para usar como fonte de excitação no caso deste fluoróforo específico. Ainda que no laboratório não iremos fazer o imunoensaio, é interessante perceber quais são as etapas e os passos necessários. Portanto, para fazer a imobilização das biomoléculas, vamos precisar de uma membrana que é o imobilon, como o nome indica, tem uma grande afinidade para imobilizar biomoléculas, e vai ser mergulhada num sérum que contém a nossa amostra. E caso a amostra seja positiva, vai ter o analito de interesse, neste caso representado pelos anticorpos IgG de cor azul. Se a amostra não tiver o analito, pronto, não será imobilizado nada. Não é?
Depois deste passo de incubação, que no fundo é deixar algum tempo até as biomoléculas se ligarem ao imobilon, vamos lavar 3 vezes com solução tampão salina, que o que vai fazer é lavar as biomoléculas que não estão adsorvidas especificamente à membrana. Bem? E portanto o resultado é que vamos ter, como está aqui nesta imagem em baixo, os anticorpos alinhados e imobilizados especificamente à membrana. Claro que, na realidade, os anticorpos não funcionam desta forma, não é? Não ficam direitinhos imobilizados, mas é uma representação esquemática e ilustrativa. No passo seguinte, vamos bloquear a superfície que não tem anticorpos ligados, utilizando uma proteína de grandes dimensões, neste caso a albumina de soro bovino, é o que quer dizer BSA, aqui representada pela cor vermelha. Isto é feito para garantir que não há adsorção não específica no imobilon, como vamos ver de seguida. Após o bloqueio da superfície, vamos ter a nossa membrana de imobilon com os anticorpos, se no caso da amostra ter lá o analito, com a albumina a bloquear a superfície do imobilon, e podemos sim, vamos adicionar agora os anticorpos marcados com o fluoróforo. Neste caso, vamos, depois de fazer a incubação durante 2 horas, vamos novamente lavar 3 vezes com solução salina para remover, por exemplo, estes anticorpos aqui que não estão ligados de uma forma específica à nossa membrana. Bem? No final, temos então a amostra preparada para ser medida. O que é que vamos fazer em seguida? Vamos utilizar uma fonte de excitação, já vimos qual será a mais indicada, e vamos medir o espectro de emissão de fluorescência do fluoróforo. Ora, no caso de uma amostra positiva, como está aqui representada em baixo, ocorrerá a emissão e, portanto, vamos identificar o espectro de emissão de fluorescência com um pico a cerca de 530 nanómetros, característico do FITC. Se a amostra for negativa, ou seja, naquele passo inicial não teremos imobilizados os anticorpos azuis, não é? Aqui marcados de cor azul, vemos que aqui não tem nada, o sinal é negativo, ou seja, não temos fluorescência. No entanto, isto só é possível porque utilizamos esta albumina para bloquear a superfície do imobilon. Se não o tivéssemos feito, o que é que podia acontecer? Quando fizéssemos este último passo de incluir os anticorpos marcados com o fluoróforo, eles iriam ligar-se à membrana de imobilon, porque a sua superfície ia estar disponível, e ia ter um sinal de fluorescência, ou seja, ia dar um sinal positivo, ainda que de início não teríamos os anticorpos aqui, ou seja, o analito presente na nossa amostra, portanto seria um resultado falso positivo. E, portanto, este passo de bloqueio da superfície é crucial para garantir um bom resultado final do teste de fluorescência. Como é que então podemos adaptar aquilo que estivemos a fazer nesta aula a um biosensor real? Eu trago aqui o exemplo de um teste de gravidez, um dos biosensores mais utilizados no mundo. Mas este é um biosensor um bocadinho mais avançado. Como podem ver aqui, tem um mostrador que indica não só se a mulher está grávida ou não, mas também uma noção do número de semanas desde a concepção. Portanto, isso acaba por ser interessante para algumas mulheres. Temos aqui atrás o tempo desde a concepção, pode ser não grávida, portanto é 0, não é? 1 a 2 semanas, 2 a 3 semanas ou mais. E este teste também é mais preciso porque pode ser feito anteriormente, portanto tem um limite de detecção superior, que é uma coisa importante também a nível de biosensores. Okay? Portanto, tal como ao outro teste, temos aqui a zona da amostra, onde isto é mergulhado no fluido biológico, neste caso a urina, e que é levado
por capilaridade até à zona de detecção e depois através da eletrónica é traduzido num sinal elétrico que basicamente o que diz no mostrador, para qualquer mulher compreender, é se está grávida ou não e qual o tempo desde a concepção. Ora, se desmontarmos vamos deixar aqui. Se desmontarmos o nosso biosensor, o que vemos aqui é que esta tira encaixa nesta zona e temos o mostrador aqui. Por trás temos esta zona onde colocamos a pilha que alimenta. A parte que mais me interessa é esta e, como disse, temos aqui a zona para colocar a fonte de alimentação, neste caso uma pilha. Temos um microprocessador e temos uma série de eletrónica que é bastante interessante. A área que eu quero focar é esta região aqui, em que podemos identificar o quê? 4 micro LEDs e no fundo vão ser e um fotodiodo de silício aqui no centro, que no fundo vai fazer parte de um micro espectrofotómetro. Ora, como é que isto vai funcionar? Estes 4 LEDs vão iluminar a nossa amostra, que estará colocada nesta zona oposta, okay? E no centro o fotodiodo vai traduzir este sinal colorimétrico num sinal elétrico, porque este teste de gravidez funciona tal e qual como o outro, ou seja, a zona, quando o teste é positivo, fica colorida em princípio de um tom rosado, e a intensidade da cor vai dar um sinal elétrico mais intenso que está correlacionado com uma maior concentração da hormona que é utilizada para detectar a gravidez. Assim, temos um sensor semi-quantitativo que requer uma calibração prévia. Ora, a adaptação deste sensor para um detector de fluorescência não é assim tão diferente. Temos apenas que ter cuidados com o posicionamento da fonte de excitação, para garantir que não interfere com o sinal detectado no fotodetector e ter um fotodetector que vai detectar a radiação na gama de energia e de comprimento de onda de emissão do fluoróforo escolhido. E, portanto, podem ver como é que podem adaptar esta metodologia a um biosensor real.